Chegamos hoje, né? Chegamos hoje, quinta-feira já, a semana passou voando, né? Passou muito rápido essa semana, já é 18 de junho. Esse ano, né, minha gente? Está passando muito, muito rápido. Já estamos hoje, 18 de junho. Eu espero que, na medida do possível, todo mundo esteja bem, certo? E vamos iniciar nossa aula dessa quinta-feira. Ontem, gente, não teve. Dois, João Lucas, estou na mesma situação, viu? Mas é necessário. Daqui a pouco dá certo. Gente, ontem não teve atividade, né? Porque a gente fez uma correção, a leitura de alguns textos. E eu não passei atividade para casa porque não tinha sentido eu passar uma atividade para vocês, certo? Sem ter explicado o conteúdo, ok? Então, hoje, vocês vão abrir o livro de vocês aí na página 214, tá bom? E a gente vai iniciar um conteúdo novo, que é a concordância nominal. Nós estudamos, essa semana, ou foi semana passada, o último assunto gramatical que nós estudamos foi a concordância verbal, certo? Que vocês viram, a gente viu várias regras aí de concordância verbal. Hoje, nós vamos ver algumas regras para a concordância nominal, tá bom? Então, na página 214, nós vamos iniciar a leitura aí do conteúdo, certo? Eu vou iniciar, tá bom? A leitura e depois eu gostaria que alguém continuasse essa leitura. Alguém se prontifique aí no chat. O assunto principal do simulado, pessoal, é orações coordenadas, tá certo? Orações subordinadas adverbiais, certo? Todo simulado, todas as questões de português são sobre oração subordinada adverbial. Então, vocês foquem nisso quando forem estudar, tá bom? Esse assunto que nós estamos estudando agora, que é a concordância verbal e a concordância nominal, ficará para o próximo simulado, ok? Nesse simulado só tem questões sobre orações subordinadas adverbiais, ok, pessoal? Aí vamos lá, né, para esse assunto aqui, um assunto novo, mas bem simples. Vou iniciar a leitura e alguém me diz aí no chat, alguém que queira ler para continuar, tá certo? Para que não fique cansativo, só eu lendo e só eu falando, ok? Mas vamos lá iniciar. Como vimos no início do nosso estudo de análise sintática, as palavras se relacionam. Vimos também que há uma relação de dependência entre as palavras para formar sentenças. Nesse sentido, observamos na primeira parte deste capítulo a necessária harmonia entre sujeito e verbo. Agora veremos que entre o adjetivo, o pronome adjetivo, o artigo, o numeral ou particípio, palavras determinantes, e o substantivo ou pronome, palavras determinadas, há a mesma relação de harmonia. Como estamos lidando com nomes, chamamos esse fenômeno de concordância nominal, certo? Nós vimos aí que, como eu falei para vocês já, que a concordância verbal se faz entre sujeito e verbo, certo? O verbo sempre concorda aí com o sujeito e tem algumas regrinhas. Agora nós vamos falar de nomes, né? Substantivos, adjetivos, artigos. E tudo isso, todas essas classes gramaticais também precisam concordarem, tá certo? Como se trata de nomes e não de verbos, a gente chama de concordância nominal. Para simplificar, a concordância nominal é feita de acordo com o que se quer dizer. Portanto, assim como a verbal, a concordância nominal é feita na lógica. É simples, observe. Página 214 do livro, tá bom? A menina, com as 4 bolsas coloridas, tinha uma voz doce.
Então, a gente faz essa concordância, pessoal, já é uma coisa que está internalizada em nós. Algumas, quando se trata de concordância, tá certo? Verbal ou nominal. Por mais que muitas vezes na prática, na pronúncia, a gente não faça essa concordância muitas vezes, mas essa concordância já está internalizada. A gente sabe como fazer essa concordância. Porém, né, como a língua portuguesa é fantástica, existem aí casos, né, que pode nos deixar em dúvida. Será que fica no plural? Será que fica no singular? Certo? E é por conta desses casinhos aí, né, vamos chamar aqui de casos especiais, que nós temos que estudar isso. Mas, tirando esses casos, a concordância é algo que é feito simultaneamente, certo? A gente sabe fazer isso naturalmente, essa concordância. Mas vamos lá. Quem é que pode continuar a leitura? Para mim? Ei, pessoal? Pronto. Pode ler, Letícia, por favor. Tia, tá me ouvindo? Sim, pode ler. Observe que os termos que se ligam aos substantivos acompanham seus traços de gênero e número. Com o termo a menina, por exemplo, o artigo a determinante acompanha o gênero e o número do substantivo menina, palavra determinada. Quando temos duas ou mais palavras determinadas, os determinantes as acompanham também em gênero e número. Entretanto, se as palavras determinadas forem de gêneros diferentes, a palavra determinante irá para o plural masculino ou concordará em gênero e número com as mais próximas. Recuperada a esperança e o otimismo, o homem seguiu adiante. Recuperados a esperança e o otimismo perdidos, o homem seguiu adiante. Recuperados da esperança e do otimismo perdidos, os homens prosseguiram. O estudo e a dedicação profunda são fundamentais para o estudo. O estudo e a dedicação profundos são fundamentais para o sucesso. É importante observar que a concordância nominal depende muito da intenção do emissor. Nos dois últimos exemplos, veja como o sentido muda. A concordância do adjetivo no feminino singular, profunda, nos dá a ideia de que apenas a dedicação é profunda. Já a concordância no masculino plural, profundos, nos leva a concluir que ambos, dedicação e estudo, são profundos. Vale notar também que, como acontece com as regras de concordância verbal, as regras de concordância nominal são muito variadas. Muitas vezes, as regras impostas pela gramática normativa não são seguidas pela gramática de usos, o que gera alguma confusão durante o estudo. Mas atenção, em situações formais, procure se expressar de acordo com as regras da gramática normativa, para não ser alvo de preconceito linguístico, uma terrível forma de discriminação. Muito bem. Continua já, tá, Letícia? Percebam, pessoal, que a primeira regra aí que a gramática de vocês, que o livro de vocês nos traz, é sobre uma situação, certo? Por exemplo, quando a gente tem apenas um sujeito aí na nossa oração, né, apenas um substantivo, o meu artigo vai concordar com esse substantivo. Por exemplo, a menina viajou. Menina, vai concordar, né? A menina. Vai ficar tudo aí no feminino. Bem simples. Todo mundo sabe fazer essa concordância aí naturalmente. Porém, o que é que ele vem nos dizer? E numa situação em que eu tenho dois substantivos, por exemplo, onde um é feminino e o outro é masculino, certo? A minha frase aí vai ficar como? No plural e no masculino. Como assim? Por exemplo, quando a gente vai se referir aos alunos de uma classe, certo? Vou pegar aqui a classe de vocês como exemplo. Na classe de vocês tem rapazes e moças, certo? Mas quando eu quero me referir a vocês de uma forma geral, eu não preciso dizer os alunos e as alunas. Se eu digo os alunos do nono ano,
passaram de ano. Todos os alunos do nono ano passaram de ano. Quando eu digo isso, quando eu falo os alunos, eu não estou me referindo apenas aos meninos, eu estou me referindo a todos os alunos. Essa é a primeira regra, certo? Quando eu tenho dois substantivos, e um é feminino e o outro é masculino, o restante da minha frase aí vai ficar no plural e no masculino, ok? Aí ele dá dois exemplos, né? Que tem aí no final da página 214, que é quando ele diz aí, o primeiro, né? Lá no final. O estudo e a dedicação profunda são fundamentais para o sucesso. Quando eu digo isso, pessoal, a palavra profunda está se referindo a quem? À dedicação ou ao estudo? Está no feminino, certo? E qual é a palavra que está no feminino? Que é no feminino é dedicação. Isso, Letícia, muito bem. Então, nesse caso,
Voltei, pessoal. Estão me ouvindo bem? Não foi a internet. Não é minha internet. Sempre que eu saio do Google Meet, não é minha internet. Minha internet está normal. Eu já falei com os meninos no grupo, dos professores. Eles me disseram que provavelmente é no próprio aplicativo, né? Me disseram para mim desinstalar o aplicativo, apagar aplicativos do meu celular, certo? Já apaguei vários aplicativos do meu celular, mas infelizmente ainda acontece isso. Eu não sei o motivo, eu não entendo, mas não é a internet. Minha internet está normal. Isso, Ingrid. Eu acredito que seja o próprio aplicativo, porque uma outra professora da manhã comentou que acontece isso com ela também. Verdade, Letícia. Estou vendo a hora acontecer isso, né? Mas vamos lá, continuando, pessoal. Me desculpem, tá certo? Mais uma vez por isso, por esse constrangimento. É tão ruim para vocês quanto para mim quando isso acontece, tá bom? Mas vamos lá retomar o que eu estava falando, certo? Eu estava falando sobre as duas frases, os dois exemplos que tem aí na página 214. Eu acredito que vocês escutaram o primeiro exemplo, né? Que eu falei, até acho que foi você mesmo, Letícia, né? Que falou que a palavra profunda estava se relacionando à dedicada. Pronto. O que eu estava falando era do segundo exemplo, que é quando diz assim: o estudo da dedicação profundos, certo? São fundamentais para o sucesso. Tem aí a palavra estudo e a palavra dedicação, uma no masculino e uma no feminino. Mas o que se segue está em quê? No plural, né? Porque são duas palavras, porém no masculino. É simplesmente isso. Tá certo? Eu acredito até que muita gente já sabe dessa regra. Aí vamos agora para os nossos casos especiais de concordância nominal, tá certo? Pode continuar, Letícia, por favor. Nenhum nem outro. Um e outro. Um ou outro. A gramática normativa determina singular para substantivo e verbo. Nenhum nem outro restaurante é bom. Um e outro funcionário trabalhava. Pronto. Essa regra aí, por que a gente chama de especial? Como eu já falei antes, né? Porque às vezes, na hora de formular uma frase como essa, ou escrever uma frase como essa, a gente não sabe como é que fica o substantivo, certo? E o verbo. Normalmente, a gente tenderia a falar como? O segundo exemplo. Um e outro funcionários trabalham, um e outro funcionário trabalham bem. O que é que a gente tende a achar? Que como tem um e outro, esse verbo aí fica no plural. Porém, quando vocês verem ou vocês usarem essas expressões, né? Um ou outro, nenhum, nem outro, um ou outro, o substantivo e o verbo vão ficar aí no singular, certo? É uma regra, sempre. Esse substantivo e esse verbo vai ficar no singular, ok? Na segunda, tem a expressão aí tal e qual. Vamos ver qual é a regra para isso. Pode ler, Letícia. Tal e qual, de acordo com a gramática normativa, concordam em gênero e número com a palavra determinada. Tais razões me convenceram. Ele era tal quais seus amigos. Os filhos são tais qual o pai. Pronto, vamos lá. Na primeira oração, vejam aí que tem aí, né? Tais razões me convenceram. O tal fica aí no plural, certo? Para concordar aí com a palavra razões, que também está no plural. Porém, percebam que no segundo exemplo tem aí, ele era tal quais seus amigos. Percebam que a palavra quais está concordando, né, com os amigos que estão no plural, mas a palavra tal, pessoal, está concordando com o sujeito. Vejam que o sujeito está no singular, o sujeito é ele. Então, a palavra tal está concordando com ele. Porque a gente tende a dizer como, ou a escrever como. Ele era tais quais
seus amigos. Porém, o tal aí tem que concordar com o sujeito, que é ele. Por isso fica no singular, tá certo? Então, a palavra tal vai concordar com o sujeito, vai concordar com a palavra que vem aí antes ou depois dela, certo? Entenderam essa regra? Posso passar para a próxima? Pronto. Terceiro ponto aí, Letícia. A olhos vistos. Essa expressão normalmente é usada em situações muito formais. Significa claramente, visualmente. A gramática normativa determina duas regras para ela. Fica invariável ou a palavra visto concorda com a pessoa ou coisa que se vê. Ela emagrecia a olhos vistos. As minhas filhas cresciam a olhos vistos. A rejeição do presidente crescia a olhos vistos. Pronto. Essa expressão, não sei nem se vocês usam essa expressão, tá certo? É uma expressão usada bem formalmente, tá certo? Mas é interessante que a gente aprenda, né? Mesmo que a gente não use tanto, mas em uma redação, por exemplo, em alguma situação formal, a gente precisa, né, saber e usar também essas expressões, certo? Aí a gente vai ver que tem duas regras aí para essa expressão. Ou essa expressão vai ficar no singular, tá certo? Vai ficar invariável, ou vai concordar com a palavra com a coisa que se vê. Vejam aí na primeira. Ela emagrecia, né? A olhos vistos. Nesse caso aí, a expressão ficou invariável, tá certo? Ficou tal qual era, a olhos vistos, ok? Porém, na segunda, a palavra vistas, percebam que a palavra vistas, vocês acham que ela está concordando com que palavra, pessoal? Olhem aí a frase e me digam com que palavra essa palavra vistas da expressão aí está concordando. Observem a oração. As minhas filhas cresciam a olhos vistas. Soa até um pouquinho, né, estranho, porque nós não somos acostumados a usar expressões tão formais. Mas é isso mesmo, menino. Está concordando com o quê? Com as pessoas a quem se vê. Se veem. E são quem? As filhas. Poderia ficar. As minhas filhas cresciam a olhos vistos, né? Que é a expressão invariável. Mas ela também pode concordar aí com a pessoa que se vê, que são as filhas. As filhas está no feminino, então aí a palavra vistos vai para o feminino, né? Vistas, certo? Agora, vocês vão passar aí para a página 216. Alguma dúvida quanto a essa expressão, pessoal? Ou ela fica invariável, né? A olhos vistos, ou ela vai concordar com a pessoa a quem se vê, certo? Se estiver no feminino, você pode colocar esse vistos aí no feminino. Aí você vai ver também se está no plural. Se está no plural e no feminino, por exemplo, a palavra vistas vai ficar no feminino e no plural. Se está no feminino, mas está no singular, a palavra vista vai ficar no feminino e no singular. Letícia, pois é melhor, né, tirar as dúvidas, porque nesse simulado não vai cair, tá certo? Mas nos próximos, com certeza vai cair. Tanto a concordância verbal, quanto a concordância nominal, tá certo? Vamos lá. Ao ponto 4. Mesmo, próprio e só. Concordam com a palavra determinada em gênero e número. Eles mesmos prepararam o jantar. Eles estão sós em casa. Elas próprias se entenderam. Pronto. Então, aí, a palavra mesmo, próprio e só vai concordar com o quê? Com a palavra determinada, né? Em gênero e número. Se tem aí, eles, é o meu sujeito, eles. Eu não posso dizer eles mesmo ficaram sós, por exemplo. Eu vou dizer eles mesmos, tá certo? Porque a palavra mesmo
vai concordar aí com o sujeito. Se está no plural, a palavra mesmo vai ficar no plural. Se está no singular, vai ficar no singular, certo? E no último exemplo, vejam que tem elas próprias. Por quê? Porque o sujeito é elas, e elas está no feminino plural. Se estivesse no feminino singular, ia ser própria. No masculino singular, próprio. A mesma coisa acontece com a palavra mesmo, tá certo? Se for no masculino, vai ficar mesmo. Se for no feminino,
Pronto, pessoal? Vamos aí continuar, né? Nos minutos que nos restam. Agora, pessoal, a próxima regra. Vocês estão me ouvindo, né? Ok? Pronto. A próxima regra é uma regra muito simples, porém, muitas pessoas não fazem o uso dessa regra corretamente, que é a palavra menos, tá certo? A palavra menos, gente, é um advérbio. Então, não existe, ela é invariável. Não existe a palavra menos, tá certo? Apesar de muita gente usar a palavra menos está proibida. Essa palavra não existe na língua portuguesa, tá certo? Mesmo que o sujeito seja feminino, a palavra menos não existe. Vamos olhar aí nos exemplos, tá certo? Tem aí. Ela passou a ter menos confiança. O que é que algumas pessoas fazem? Vocês estão vendo que o sujeito é ela, certo? Aí o que é que as pessoas tendem a fazer, querem fazer? Querem aí concordar o menos com o sujeito. Ela passou a ter menos confiança. A regra é simples. Não existe menos, certo? Sempre é menos. Não importa se o sujeito é masculino ou feminino. A palavra menos é invariável, certo? Alguém, vocês já viram ou já escreveram dessa forma? Se já escreveram dessa forma, a partir de hoje está proibido, tá, gente? Não existe a palavra menos na nossa língua. É menos. Agora vamos lá. A palavra anexo. Concorda em gênero e número com a palavra determinada, pois é um adjetivo. Já a expressão em anexo é invariável, tá certo? Vamos ver aí os exemplos. As fotos estão anexas ao relatório. Mandei anexos, os documentos. Mandei as frases em anexo. Vamos lá. A palavra, apenas a palavra anexo, ela varia, tá certo? Se o sujeito está no feminino plural, a palavra vai ficar anexas. Se está no masculino singular, a palavra vai ficar anexo. Agora, a expressão em anexo, se você for usar a expressão em anexo, essa expressão não varia, certo? Mesmo que o sujeito esteja no feminino, vai ser em anexo, certo? Oi, Letícia. Pode falar. Saiu. Entenderam, pessoal? Se você for usar apenas a palavra, certo? Anexo, aí sim tem anexo, anexos, anexa e anexas. Porém, se você for usar a expressão em anexo, certo? Se você for usar a preposição em, aí não varia, mesmo que esteja no feminino. Vai ser em anexo. Ok, alguma dúvida nessas duas regras, do menos e do anexo, do em anexo? Sim ou não, pessoal? Essas são bem simples, essas duas. Mas pode haver dúvidas. Se não tem dúvidas, né, vou levar o silêncio de vocês como que vocês estejam entendendo tudo. Aí vamos lá. Pronto. Meio e meia, certo? Essas duas palavras costumam confundir bastante. Isso porque, na prática, estão anexadas, né? No caso, ao relatório, certo? Pode sim, né? Anexadas, no plural também, tá bom? Aí vamos aí, meio e meia, né? Isso porque na prática, principalmente na fala espontânea, é muito comum flexioná-las naturalmente. Isto é, feminino com feminino, certo? Ela está meia triste. Andei meia doente. E masculino com masculino. Ele está meio triste, comi meio pó. No entanto, na norma padrão, essa concordância é feita de acordo com outras regras. A gramática, né, normativa diz o seguinte:
Quando o meio é advérbio um pouco, ele não varia, tá certo? Ela parecia meio nervosa, as meninas estão meio agitadas. Então, vamos lá, a palavra meio. Essa regra parece um pouco com a regra do menos, tá certo? A palavra meio, quando eu vou dizer assim, eu estou meio gripada. Não existe meia, tá certo? Nesse caso, quando o meio é usado como advérbio, não existe feminino. Eu estou meia doente. Não existe, pessoal. Meia é aquele objeto que a gente calça no pé, tá certo? Não existe meia doente. Eu estou meio doente, mesmo que eu seja mulher. Eu vou falar, eu estou meio doente. É outra palavra que na gramática de usos a gente faz bastante, né? Eu estou meia triste. Não existe, tá certo, pessoal? Meia triste. Eu estou meio triste. Isso vale para as meninas, né? Então, a partir de hoje, nada de usar a palavra meio, quando estiver sendo usada como advérbio, ela não pode estar no feminino, tá certo? Quando for usada como advérbio, certo? Pessoal, a gente vai terminar as outras regras aí, né? A 8, a 9 e a 10 amanhã, mas eu vou passar atividades para vocês, tá certo? Mas pior, Ítalo, que tem gente que fala, viu? Tem muita, principalmente as mulheres, né? Porque acha que a palavra meio tem que concordar com o gênero. Aí vai dizer, eu estou meio triste. Aí diz, eu estou meio triste. Não existe isso, mas é muito comum mesmo, tá certo? Não para os meninos, porque os meninos não vão dizer meia, né? Eu estou meia triste, vão dizer meio. Mas existe bastante esse erro, sim, na gramática de usos. Na gramática de usos não é um erro, né, no dia a dia, porém, segundo a gramática normativa, que é a gramática que a gente segue aí, essa forma aí está errada. Não existe meia triste, tá bom? Eu estou meio triste, Ítalo, porque eu saí 2 vezes da aula, tá bom? Tchau, pessoal. Beijo. Até amanhã. Fiquem com Deus. E vejam a atividade lá no Google, tá certo? Sala de aula. Tchau, tchau. Ah, deixa o número de vocês aqui no chat, tá?